assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está, onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso.
Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu, minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. De vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim e não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes preciso ser mais duro, às vezes preciso ser mais manso, às vezes preciso acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Primeiro que é muita pretensão a gente querer entender tudo que a Bíblia diz, né? Aí vale uma regra que lá na faculdade a gente chama de hermenêutica, né? Nós não podemos entender o texto fora do contexto. Então toda vez que você ler alguma passagem bíblica, não interprete nunca ao pé da letra. Primeiro, é uma regra para a gente poder estudar a Sagrada Escritura. Então, se a gente quer entender bem aquele texto, aquela passagem, procure saber em que contexto ele foi escrito, a que comunidade aquele texto está escrito, o porquê. E isso sempre existe ali, uma explicação nas notas de rodapé. Você vai observar que no versículo bíblico, há sempre, de vez em quando você encontra uma notinha de rodapé, que é um númerozinho a mais, que tem a informação embaixo do que se trata. Esse é um jeito muito bom de nós lermos a Sagrada Escritura, porque a nota de rodapé geralmente nos dá o contexto. O texto está ali em cima, a nota de rodapé geralmente diz respeito ao contexto. É uma explicação a mais dos exegetas para nos ajudar, né, a entender melhor o significado do texto. Tá bem, essa é uma maneira de estudar, é uma maneira de você adentrar o território da Sagrada Escritura sem o risco daquela interpretação ao pé da letra, que pode ser muitas vezes uma interpretação burra, né? Me desculpe o termo, mas é muitas vezes isso. Se você vai interpretar ao pé da letra a Sagrada Escritura, você tem justificativa até para assassinar o seu irmão. Então, por isso que você não pode fazer a leitura do texto fora do contexto. Nós precisamos saber a quem está destinada aquela mensagem, né? Vamos tomar um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de imagens, né, de figuras que falam do fim do mundo. E tudo está construído para dizer que muito em breve, né, a linguagem é muito urgente, muito em breve toda essa realidade humana vai ser desmoronada e finalmente o poder de Deus vai ser instaurado no meio dos homens.
Veja bem que o Apocalipse é uma promessa, né? Essa promessa apocalíptica, ela está diretamente ligada à promessa da instauração do reino que começa em Jesus. Como é que nós podemos analisar o Apocalipse? Se você vai analisar o Apocalipse ao pé da letra, ele já perde então o seu valor, porque não aconteceu absolutamente nada do que o Apocalipse estava prevendo para a comunidade daquele tempo. Porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, de dragões e de coisas, de monstros. Tudo isso aí são metáforas, isso é, uma linguagem para dizer o que não está ali, mas que é muito mais. Para demonstrar o desejo do escritor naquele tempo de demonstrar à comunidade que a força do Evangelho fará destruir toda e qualquer forma de opressão. Qual é o contexto da opressão apocalíptica? É o contexto justamente do domínio do Império Romano sobre o povo. Então veja bem, só que agora nós podemos fazer uma leitura apocalíptica diferente. Nós não estamos mais sob o poder dos romanos. O Império Romano já caiu. Os cristãos já estão livres para serem cristãos. Não é verdade? Nós já não estamos mais sobre as opressões do imperador. Só que hoje nós também vivemos impérios diabólicos que o tempo todo estão querendo massacrar os princípios cristãos. Nós estamos o tempo todo vivendo a partir de filosofias ateias, como você vê, por exemplo, a tentativa de legalização do aborto em diversos lugares do mundo, de maneira especial no Brasil, a pena de morte, enfim, uma série que a gente não vai discutir o teor dessas questões, uma série de realidades que são contrárias aos princípios da vida que nós cristãos acreditamos. Então, quais são os impérios que precisam cair por terra hoje? O império da injustiça, da desigualdade social, não é verdade? O império da desonestidade, da mentira, dessa vergonheira que nós vemos em diversos lugares do mundo, quando os ricos oprimem os pobres, os governantes oprimem os seus governados. Veja bem que nós continuamos no mesmo contexto do Apocalipse, muito embora as nossas opressões não sejam as mesmas do escritor sagrado. Como é que você vai ler o Apocalipse, por exemplo, a ponto dele ajudar a sua vida, minha filha? Você vai começar a identificar quais são os impérios que precisam cair no seu coração. A força do seu coração é movida pelo cristianismo. Então você traz todos os princípios do Evangelho norteando a sua ação, a sua conduta. Isso é ser cristão. Não é ir ao culto, não é ir à missa, não é comungar todo domingo, porque isso não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está naquilo que Jesus dizia. Vai chegar um momento em que não vai ser em Jerusalém, não vai ser neste monte, mas o verdadeiro adorador, isso é, o verdadeiro seguidor adorará em espírito e em verdade. Isso é, onde eu estiver, ali todo o reino de Deus estará legitimamente representado na minha pessoa, na minha humanidade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser naturalmente uma pessoa de bem. Eu não posso querer o mal dos outros. Eu não posso ficar tramando contra os outros. Eu não posso esparramar a mentira pelo mundo. Eu não posso ser mais um propagador da infidelidade, da desonestidade. Não, porque eu assumi o compromisso de ser cristão. E eu levo essa igreja inteirinha de Jesus Cristo no meu comportamento. Eu dou testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus. Cada vez que eu olho com maldade para alguém, desejo o mal daquela pessoa e até arquiteto uma maldade para ela, eu estou legitimando o poder dos impérios que o Apocalipse condena na minha vida e em mim. Veja bem que o ser humano é um território do sagrado. Eu sou o tempo todo um legítimo representante do sagrado. Mas se eu também me descuido, eu me torno um legítimo representante do diabólico. Não é assim? Então, no momento em que você, por exemplo, Eliana, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, você precisa descobrir que essa leitura foi escrita, este texto foi escrito para falar a um povo de um tempo, e que ainda hoje ele continua falando a você de uma maneira diferente, porque o texto não mudou, mas o contexto foi modificado. O contexto daquela época em que o texto está inserido é um contexto diferente do que você está hoje. Mas essa palavra de Deus continua falando a você. Por isso ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela não morre. Ela é sagrada justamente porque ela está separada para comunicar sempre.
Mesmo que mude o nosso contexto, mesmo que a interpretação deste texto seja diferente, ela continua nos movendo. Agora, a gente só precisa ter honestidade para que, de fato, a gente não se desprenda da palavra de Jesus. Qual que é o critério hermenêutico que nos dará direito de ler a primeira frase da Bíblia até a última e interpretá-la sem erro? É a gente nunca contradizer tudo o que a gente leu com a palavra de Jesus. Se em algum momento essa palavra está sendo interpretada na contradição da palavra de Jesus, queria aproveitar, o dia eu recebi um e-mail, não tenho ele aqui em mãos, mas eu me recordo que a pessoa estava questionando um trecho da minha pregação lá em Belo Horizonte. E a pessoa dizia que que foi muito bonito tudo que eu falei, mas que eu coloquei uma dúvida no coração dela. Eu estava dizendo que o que nos salva não é o tanto de vezes que nós vamos à missa, mas é o tanto de vezes que o amor demora dentro de nós. Então ela estava me questionando se eu estava relativizando o valor da Eucaristia. De maneira nenhuma, né? O que eu estava dizendo é que o valor da Eucaristia não está no quanto nós repetimos o gesto, mas é no quanto o gesto demora dentro de nós. Mesmo porque um conceito interessante, minha gente, da liturgia eucarística, da teologia que a liturgia nos ensina, é que a missa não termina. A missa é processo de continuidade. O que tem fim é a celebração. Tanto é que o padre nos despede assim: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A missa não tem. Eu me lembro que quando era criança escutava a comentarista dizendo isso, e o padre às vezes também dizia: a missa não terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um jeito de nos ensinar que o momento celebrativo ele é apenas um início daquilo que se estende na vida. Tanto é que é cíclico. O ofertório é o momento em que a gente mais entende o processo cíclico da celebração, porque ele é o momento em que nós trazemos as oferendas, isto é, aquilo que é a matéria-prima da vida a ser celebrada. No pão e no vinho estão todas as nossas atitudes que nós queremos que sejam transformadas, todos os nossos ódios, todos os nossos rancores, que nós queremos, junto com o pão e o vinho, sejam transformados no corpo e o sangue de Cristo. É o que o filósofo chamava, Teilhard de Chardin, chamava isso de cristificação do universo. Era bonito que ele compreende todas as realidades, da mais simples à mais complexa, como um processo semelhante. Toda essa realidade está em processo de evolução. E ele faz a reflexão cristã, né? Ele foi até muito combatido durante muito tempo, mas depois reconhecido como uma reflexão válida, que tudo aquilo que é evolução é cristificação, é processo de aperfeiçoamento. Então a matéria-prima que está sobre o altar é a cristificação. Tudo aquilo que eu coloquei como humano agora vai ser cristificado. E aquilo no final da celebração, no momento em que nós comungamos, é devolvido a nós. Aí a expressão bonita de Santo Agostinho: cristão, torna-te o que és. Recebe aquele que tu és, o Cristo. Então veja bem, o canto de entrada, a celebração, a apresentação das oferendas, o verdadeiro ofertório, depois a comunhão e a continuidade. Veja que é cíclico, a missa não termina. Aí a gente vai vivendo e à medida em que a gente vai perdendo o significado do que é Cristo, a gente volta para celebrar de novo. A gente volta para nos recordar. O que acontece no momento celebrativo não é nada mais, nada menos que fazer memória, é recordar o compromisso que dali nasce. Então, minha filha, eu não estou em nenhum momento banalizando, pelo amor de Deus, eu nem posso fazer isso porque esse é o centro da minha vida, a Eucaristia é o centro da minha vida. O que eu digo é que não basta a gente estar todos os dias se a gente não continua essa missa na nossa vida. O que vai verdadeiramente nos salvar é isso, é o quanto que a missa demorou dentro de nós, isso é, o quanto que o meu coração aceitou o processo da cristificação e o quanto essa missa teve efeito na minha vida, no meu coração. Olha, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu acredito que na minha vida, 70% das missas que eu participei, eu não participei com esse sentido.
Ela terminou e terminou mesmo dentro de mim. O rito terminava e terminava mesmo dentro de mim. Não havia repercussão na minha vida. Mas quanto mais cresce a nossa consciência de que a missa é um acontecimento que não termina, maior será a qualidade da nossa vida cristã. E mesmo porque, já falei disso aqui também, nós não celebramos outra missa, não. Houve uma única que aconteceu na história. A única missa celebrada no tempo foi a que Jesus celebrou, a última ceia. Tudo mais é continuidade da única missa celebrada pelo Cristo. Eu, como padre, eu legitimo a presença do Cristo no momento da celebração, mas eu não estou fazendo outra missa, não. Eu estou apenas estendendo o braço em direção daquela única que aconteceu. Nós precisamos de muita poesia para entender Jesus, viu? Isso é poética, isso é arte de poesia. Entender que uma coisa, que um acontecimento não cabe no tempo, ele se estende de tão grande que ele é. Então, assim como eu estendo os braços em direção a um fato que me tocou profundamente e eu consigo senti-lo de novo na minha vida, isso é fazer memória, isso é você recordar atualizando na sua vida. Então aquela única missa celebrada pelo Cristo com seus discípulos continua acontecendo na história cada vez que nós nos reunimos para recordar o que foi. E aí então eu tomo posse de tudo aquilo que é a continuidade de Deus na minha vida. E esse é o significado da celebração eucarística que nós celebramos. É nos potencializar, é colocar dentro de nós a dinâmica do Cristo no tempo e na história. Cada missa participada tem que ser um motivo a mais para o Cristo continuar vivo na história através de mim, através de você. Caso contrário, é rito morto, que não modifica absolutamente nada. Se você não permitir que a missa lhe coloque na circularidade dessa celebração, ela não acontece dentro de você. Você apenas cumpriu um preceito. E cumprir preceito foi justamente o que Jesus condenou no seu tempo. Jesus condenou com radicalidade toda e qualquer forma de religião que estivesse presa no rito. Ritos não salvam ninguém. O que salva realmente é aquilo que o rito desperta. Se não despertou, se você não se envolveu com o que você celebrou, Deus não teve chance naquele momento. Essa carta aqui é muito triste. Eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, Padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual, e por incrível que pareça, como o senhor contou,
vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. É por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. E hoje eu gostaria de começar falando para vocês. Eu estou escrevendo na coluna de um jornal do Rio de Janeiro que se chama O Dia. E neste domingo passado, eu estreei na coluna. E eu resolvi começar a coluna do jornal O Dia contando a história de uma mulher chamada Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher que nasceu na favela do Rio de Janeiro, que resolveu fazer diferença no mundo. Há até um filme que foi feito sobre a vida dela, cujo subtítulo é Basta uma palavra para mudar. Flor de Lis adotou mais de 50 crianças.
Aos poucos. Fui vivendo essa escolha de fazer diferença, descobrindo o sofrimento. Onde existia o sofrimento, onde ela sabia que existia uma criança sofrendo na favela, ela ia atrás. E foi trazendo aos poucos para a sua casa. E foi transformando a sua casa num verdadeiro lar de crianças rejeitadas. Fico pensando que Flor de Lis, não a música do Djavan, mas aquela mulher que resolveu subir os morros das favelas do Rio de Janeiro e recolher as crianças que estavam abandonadas e jogadas fora. Flor de Lis é semelhante à canção do Djavan. Ela faz a mesma coisa que Djavan fez com a letra triste. Ela também esbarra em histórias infelizes que teriam tudo para dar errado, e ela reveste essas histórias de carinho, de ternura, de beleza. No dia em que ela estava dando a entrevista, estava com ela alguns dos seus filhos, e tinha uma criança chamada Rayane, uma menina linda, bonita, deve ter uns 12, 13 anos. E ela contou a história, a própria Rayane contou a história, que ela foi jogada fora, num terreno baldio. Foi julgada pela mãe biológica. Aquela menina, enquanto contava a sua história, chorava muito. Mas eu percebia que os motivos daquelas lágrimas eram gratidão. Gratidão porque um dia uma mulher a encontrou e emprestou o colo e lhe ofereceu o coração materno que ela tinha. De maneira que aquela rejeição, o fato de ter sido julgado fora, já não era tão pesado para o coração daquela criança. Ela recebeu um lar. Flor de Lis fez com a vida dessa menina o mesmo que Djavan fez com a letra triste dos seus versos. Revestiu de melodia feliz. Sabe, minha gente, nós vamos chegando ao final do ano, nós vamos ficando pesados, né? São muitos compromissos, o peso de todos estes meses de trabalho vão ficando grandes sobre os nossos ombros. E às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso redor precisando do nosso toque. Fico pensando em Flor de Lis como sendo um exemplo humano que vale a pena a gente observar. Assim como vale a pena a gente observar a vida dos santos que já morreram. Mas eu sempre gosto de pensar que há pessoas que estão vivendo uma história de santidade do nosso lado. Pode ser que ela não seja um santo convencional, como nós estamos acostumados a olhar, mas nós não podemos negar que no coração dessa mulher há um ensinamento que todos nós podemos aprender. A capacidade de se encantar com aquilo que é triste, com aquilo que é sofrido, e se encantar de um jeito certo. Se encantar permitindo que no coração nasça a solidariedade. A comunhão, que é quando nós olhamos para o outro e nós o percebemos em sua totalidade. E nós não somos indiferentes àquilo que nele é dor, àquilo que nele é alegria. A gente ser solidário com o outro. A gente se alegra porque o outro está alegre. A gente se entristece porque o outro está triste. E a gente ajuda porque nós estamos com condições e o outro não. É isso que faz a vida ser mais bonita, minha gente. Quando nós permitimos que a solidariedade tenha um espaço no nosso coração. Quando a gente faz a opção de viver para transformar o mundo num espaço melhor. Já tem gente demais transformando o mundo num espaço triste. Nós não podemos engrossar mais a fila daqueles que destroem, que estragam, que caluniam. Nós precisamos acelerar o processo de feitura de um mundo novo que nasce a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Também estava lá um rapaz que hoje é advogado formado, que foi encontrado pela Flor de Lis também no morro. O rapaz estava dando um testemunho lindo. Ele dizia assim, que ele fazia parte da liderança do tráfico no morro do Rio de Janeiro. Era violento. Quando Flor de Lis subiu o morro, num daqueles momentos em que ela estava indo para realizar a sua missão, ela encontrou esse moço, esse menino lá. E ele com sua arma nas mãos, e todas as armas que ele trazia dentro do coração, ela chegou perto dele, olhou para ele e disse: "Eu amo você".
E aquele rapaz, como é que essa mulher pode dizer que me ama se ela nunca me encontrou? Se ela nem sabe quem sou eu? E ela voltou a olhar para ele e insistiu com ele: eu amo você. Emprestou para ele naquele momento uma solidariedade que ele não conhecia. E o mais bonito, o amou no momento do crime, não no momento em que ele fazia tudo certo. O amou no momento em que ele não merecia ser amado aos nossos olhos. Fez o que Jesus fez com todas as pessoas que ele encontrava. Amava mesmo no momento do crime. Eu fico muito comovido toda vez que eu escuto uma história ou toda vez que eu vejo alguém que consegue fazer isso. Confesso. É profundamente transformador para o outro, para nós, toda vez que alguém nos ama no momento em que não merecemos ser amados. Não há coração que resista a um sentimento deste. E aquele rapaz mudou de vida a partir desta ousadia de Flor de Lis. Uma ousadia, um jeito estranho de tratar, né? Não é muito comum, isso é estranho. Alguém amar o outro no momento da violência, no momento do crime, olhar para ele e acordá-lo para a vida assim, fazê-lo perceber que ele pode ser melhor, fazê-lo descobrir os valores que estavam adormecidos dentro dele. Eu fico pensando, sabe, o quanto que este processo humano, deste mundo cruel, adormece o coração das pessoas para que elas não percebam quem elas são e o que elas podem. Minha gente, o grande problema da violência no mundo é isso. Ela vai entorpecendo, ela vai endurecendo corações empedernidos, né? Corações que já não estão mais sensíveis ao poder da vida, ao poder da bondade, ao poder das coisas que são construtivas. Por quê? Porque elas se acostumaram. E de repente, Flor de Lis acredita que basta uma palavra para mudar. Basta uma palavra para ser transformada a vida de alguém. E a palavra que ela escolhe é essa. É o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. Eu fico me lembrando daquele homem que tem a sua filha doente, né? E que se encontra com Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós usamos essa palavra. Lá naquele momento ele se refere à filha. Diga uma palavra e a minha filha que está lá no leito será salva. Aquele homem também acreditava no poder de uma única palavra de Jesus. Assim como Flor de Lis também acredita. Eu não sei nem qual é a religião daquela mulher. Não deu tempo. Ninguém perguntou para ela qual é a fé que ela professa. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela... não sei. Porque ali, a verdadeira religião estava manifestada sem que nenhuma palavra fosse dita. O verdadeiro ensinamento de Jesus, a vida cristã, estava demonstrada ali, naquele testemunho simples, de uma mulher que resolveu abrir as portas da sua casa para que as tristezas do mundo fossem curadas, para que as mazelas do mundo fossem lavadas. Você sabe que uma das cenas mais felizes que eu tenho era quando eu era criança e eu ficava sentado vendo a minha mãe lavar roupa. Eu achava linda aquela cena. Doméstica, né? Uma cena muito doméstica. Todos nós já vimos isso. A princípio, aquela mala imensa, né? Amarrada com um lençol. Aquele monte de roupa suja. E a minha mãe cantando, que ela sempre gostava de lavar roupa cantando. Aquele sol bonito, aquele dia quente, aquela água limpa caindo no tanque, ela jogando aquelas roupas sujas ali, lavando, e enquanto lavava, cantava. A purificação, né? O processo da limpeza é tão lindo.
Quando alguma coisa está sujo, né? E a gente começa a lavar aquilo que está sujo, e nós vamos devolvendo aquilo que está sujo um estado original. Assim como nós, quando estamos sujos demais, cansados, há uma coisa melhor do que você chegar em casa cansado, ir para o seu chuveiro e tomar aquele banho. É como se a gente jogasse para o ralo tudo aquilo que nos cansou ao longo do dia. O sono é melhor depois. A sensação de descanso já começa com o banho tomado. Flor de Lis faz isso com o mundo. Como? Trazendo para dentro da sua casa as tristezas que ela encontra. Na morfologia de crianças abandonadas, em rostos que foram rejeitados, em gente que foi jogada fora como se fosse um objeto. Traz para dentro de casa, dá banho, limpa, devolve a dignidade e diz, olhando nos olhos dessas crianças: eu amo você. Aqui é a sua casa. Você tem lugar aqui. O mesmo que Jesus fazia com as pessoas que ele encontrava, gente. O mesmo que a minha mãe fazia com as roupas sujas que ela lavava. O mesmo que nós podemos fazer com a palavra que nós dizemos. Quantas vezes eu descubro isso? Há uma palavra que tem o poder de lavar o outro. Há uma palavra que tem o poder de fazer o outro ficar limpo de novo. É fantástico isso no mistério da confissão, né? Eu como padre, ao dar a absolvição dos pecados, depois de escutar aquele processo de lavagem, né? Porque é jogar para fora o que está sujo. E acreditar que pelo ministério sacerdotal, o homem tem o poder de absolver o pecado, porque está diretamente ligado àquele que é o perdão do pecado. Lava toda a roupa suja do pecado no momento em que recebe a absolvição. Fica novo de novo. É por isso que a igreja trabalha o tempo todo a partir do rito, né? Que nos recorda a água, o sacramental que a água representa dentro do rito. A água lava, a água purifica. Por isso que você tem na Sagrada Escritura muitas passagens onde a água está lavando, purificando. Você tem no Calvário, quando a lança perpassa o coração do Cristo, a água que é jorrada, o sangue e a água, para lavar a humanidade de todas as suas impurezas. Desculpe-me ser tão ousado em dizer isso. Flor de Lis descobriu que nos calvários do mundo ela também pode oferecer essa água. Para lavar o que pesa, para oferecer abrigo a quem não tem. Resolveu acordar. Não quis ser uma mulher fútil. Quis ser alguém que poderia fazer diferença no mundo. Seja assim também. Sejamos assim também. Diante de uma história como essa, só nos resta uma reação. Fazer o mesmo. Pode ser que você nem tenha condições de abrigar 50 crianças, pode ser que você não tenha nem condições de trazer para dentro da sua casa, a sua estrutura de vida não lhe permite isso, você não tem como parar a sua vida para ir fazer isso, mas você pode acordar e perceber que há muitas instituições que fazem isso, e que se você torna parceiro dessas instituições, que são instituições sérias, você também ajuda a lavar estas mazelas da humanidade. São muitas as pessoas que hoje, graças a Deus, não estão esperando o governo, não estão esperando as políticas públicas, mas estão arregaçando as próprias mangas e colocando a mão nessa massa. Vamos fazer o mesmo. Final de ano é época que o nosso coração pode ficar mais duro, mas pode também ficar mais sensível, para a gente perceber aquilo que está do nosso lado e que nós podemos ajudar. E aproveitar a oportunidade para lavar também as nossas mazelas, aquilo que está pesando sobre nós. Vai dormir mais limpo, não só no corpo, mas também na sua alma, na sua cabeça. Permita que essa água purifique os seus pesos. Permita que Jesus entre na sua vida para fazer isso. Purificá-lo, transformá-lo, libertá-lo.
Padre Fábio, boa noite. De uns dias para cá eu tenho tido uma visão em relação a toda essa maldade existente que há no mundo. Até um tempo atrás eu costumava pensar que tudo isso era fruto do pecado de Adão e Eva. E ultimamente eu venho entendendo que o pecado não veio por meio de Adão e Eva, mas sim lá no céu, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do paraíso. E esses anjos estão aqui entre nós espalhando o mal. Então, como posso compreender, padre? Foi Deus quem errou? Por que com todo o seu poder permitiu que antes do homem o pecado, a traição estivesse entre os seus anjos? Que poder é esse do demônio? Que até a Bíblia, Jesus diz que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Por favor, padre, eu preciso de uma orientação. Sérgio, muito inteligente a sua questão. Realmente, quando você pensa que Lúcifer é o anjo da luz, né, que se rebela contra Deus porque ele queria ser como Deus, isso antecede realmente a experiência, porque a gente não pode contextualizar no tempo, né? Mas de maneira a compreender pela Sagrada Escritura, você tem então um Adão e Eva, digamos assim, depois dessa experiência do anjo decaído, né? Porque se lá está a serpente que materializa essa presença do mal do mundo, inclusive, tadinha, é uma injustiça, né? Eu fico pensando que para as cobras, né? Que é uma criatura que tem o seu papel no mundo, às vezes a gente mata uma cobra tão justificado, né? Essa cobra pode me fazer mal. Sim, a gente está aí. O mito presente, né? Essa narração, vou falar mito, não se pode confundir você, né? Essa narração que está em Gênesis, colocando a serpente como aquela que representa o mal e seduzindo Adão e Eva, é como se houvesse realmente uma ação que antecedesse esse pecado. O mal já estava presente no mundo. E ali, meu filho, a gente não pode ficar perdendo muito tempo em querer compreender a origem do mal. Porque é como você querer enxugar o gelo. Aí não chega a nenhum resultado. Você vai enxugando, ele vai brotando água. O importante é a gente conviver com essa compreensão de que o mal está presente no mundo. E que o pecado, essa experiência que nós identificamos em Adão e Eva como algo que vai gerar para nós, é um erro que gera consequência, é um erro que gera uma herança, isso é, eu estou marcado pelo pecado porque eu sou um filho de Adão. Tudo isso é resolvido no momento em que o Cristo assume este pecado e o redime, através do mistério da encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. Então, nós começamos a resolver o conflito assim. Eu trago dentro de mim as marcas de Adão, porque eu sou humano, eu sou frágil, eu tenho que estabelecer uma convivência com esse meu limite, como eu dizia, eu preciso fazer esse enfrentamento diário, preciso olhar para mim, para as minhas misérias e sem nenhuma hipocrisia lidar com elas. Eu não posso guardar isso na gaveta e fingir que não existe, não. Eu sou ciumento, eu sou desonesto, eu sou mentiroso, eu sou infiel. Estou dizendo, né? Todos nós temos esse monte de pecado. Estou dizendo que eu sou tudo isso aqui não, né? Estou só dando o exemplo, que eu faço um esforço diário para não ser, mas eu trago tudo isso dentro de mim. É só você permitir dar corda aos seus desequilíbrios e você vai ver onde você vai. É impressionante como, se a gente não cuida do que é precário em nós, como isso se multiplica e cresce. Então, eu estou com todas as marcas de Adão em mim, você está, com toda essa tendência ao mal, tendência ao maligno, que você pode compreender a partir da Sagrada Escritura, você pode compreender de outra forma. O importante é que você não negue que o mal existe. Agora, eu também não posso me esquecer que eu estou sob o fluxo da graça, no influxo da graça. Eu estou neste movimento de purificação. Cada vez que o Cristo vence os poderes de Adão em mim, o meu cristianismo se aflora como um testemunho muito positivo para o mundo. Então eu tenho como uma possibilidade
lidar através dos meus enfrentamentos com as minhas questões adâmicas e transformar tudo isso que é miserável em mim em realidades bonitas que me fazem semelhantes ao Cristo. Então o caso não está perdido, né? Nós estamos sempre com a possibilidade de sermos beneficiados pela ação graciosa de Cristo em mim, em você, que nos salva diariamente de tudo aquilo que nos faz perder. Perder a vida, perder a beleza das coisas. Deus nos salva diariamente através de Cristo. Sua missão específica é essa. Sempre que nós enfrentamos aquilo que está nos jogando para baixo, e que com coragem a gente vai falar, é verdade, eu não preciso retornar às cebolas do Egito. Deus está me preparando algo muito melhor. Então, enfrente a vida como ela merece ser enfrentada. Enfrente os seus desconfortos. Enfrente as pessoas que lhe fazem cada vez mais regressar ao território da escravidão. Não tenha medo de tudo isso. Enfrente, porque deste enfrentamento pode ter certeza que você vai ser beneficiado. Deste enfrentamento nascerá muita ressurreição. Que Deus lhe abençoe sempre mais. Que Ele derrame sobre o nosso coração essa coragem, para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que em nós é pecaminoso, é precário. Boa noite, Padre Fábio. Vejo muitas pessoas comentarem sobre inveja, olho gordo, enfim. Tudo isso que parte das pessoas que não têm uma vivência ou experiência sobre quem vive bem. Minha família passou por um episódio de doença e infelizmente perdi minha mãe. Após passar por tudo isso, ouvi muitas pessoas afirmarem que esse é um resultado da inveja, por sermos uma família unida, amorosa e feliz, e a nossa felicidade incomodava todo mundo. Não acredito que isso deva ser motivo, pois creio em Deus acima de tudo, mas gostaria de saber se realmente a inveja tem essa força toda que as pessoas dizem. A inveja, qual é o poder que uma inveja pode ter sobre nós? Quando a gente abre os nossos ouvidos para escutar o que os invejosos têm a dizerem, não é? Nós não podemos acreditar que porque o outro tem inveja de mim, as coisas vão começar a dar errado na minha vida. Pelo amor de Deus, isso é acreditar em crendices, né? Em superstições, em realidades que definitivamente não fazem parte do nosso contexto. Eu, particularmente, gente, tenho um respeito muito grande a quem acredita, mas isso não faz parte das minhas crenças. Eu não tenho superstição de nada, não tenho medo, não tenho mesmo. Outro dia uma menina veio dizer para mim, padre, fizeram uma macumba para mim. Eu falei, minha filha, chuta logo essa macumba e vai viver a sua vida, não é? Pare de ficar dando atenção a essas coisas. Quem tem Deus no coração não pode admitir que essas coisas ruins venham pesar sobre nós, minha gente. O problema da inveja é o invejoso. Agora, se você começa a dar ouvido aos invejosos, se você começa a viver a partir do que os invejosos estão dizendo, a partir das maldades que eles estão criando, você então vai verdadeiramente permitir que a inveja do outro tenha força sobre você. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Quanto mais a gente vai ficando público, maior, né, são as pessoas que vão serem bondosas com você, mas vão ser também maldosas. E eu descobri que nós precisamos tomar uma vacina que nos imunize para essas maldades do mundo. Da mesma maneira como uma mãe vai imunizar o filho para ele não pegar hepatite, para ele não pegar gripe, para ele não pegar essas doenças todas, meningite, nós precisamos tomar uma vacina todo ano que nos imunize das maldades do mundo. Como? Revestir-nos de Deus, revestir-nos da palavra do Senhor, da força que vem do céu, e começar a só permitir que as coisas boas permaneçam entre nós. Errar, nós vamos errar. Crítica positiva, ela sempre será bem-vinda na nossa vida, mas nós não podemos permitir que a inveja venha destruir a nossa vida. Então a gente precisa aliviar o nosso coração de tudo isso. Meu filho, acreditar que a sua mãe morreu porque alguém tinha inveja da família de vocês, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir uma crença
assim, acreditar que o outro me deseja mal possa verdadeiramente fazer um mal acontecer na minha vida, só tem sentido se eu permito que o mal dele entre na minha história, entre na minha vida. Eu sei que não é fácil administrar a inveja dos outros, sobretudo quando essas pessoas inventam histórias, quando elas começam a te prejudicar. Aliás, eu estava refletindo muito sobre isso no final do ano. A internet é um instrumento muito perigoso nos dias de hoje, porque se você solta uma fofoca lá na internet, até que você corrige aquilo, até que a pessoa que sofreu aquela afronta consegue provar que não é verdade aquilo que estão dizendo, né? Então veja bem, o que é uma pessoa, o que é a maldade humana, né? A maldade, a inveja, todas as coisas ruins que fazem parte da vida. Você não tem como se livrar disso. Isso vai estar onde existir pessoas humanas, onde existir gente, lá a maldade e a inveja estará presente. Agora, você precisa se vacinar, você precisa estar imune a esses males que o mundo lhe causa. Porque senão você vai ser destruído por tudo isso. O invejoso é aquele que está sempre de olho na vida do outro, né? Ele não tem tempo para viver a própria vida. Ele fica o tempo todo prestando atenção no que o outro está fazendo, no que o outro... Claro, e ele só vai prestar atenção no que o outro está errando. Ele nunca vai poder mandar uma mensagenzinha do celular parabenizando por aquilo que deu certo, mas cada vez que há um erro, ele vai fazer questão de mandar uma mensagenzinha, ele vai fazer questão de ligar, ele vai fazer questão de dar um recado. Por quê? Porque o objetivo do invejoso é destruir aquele que faz de alguma maneira que ele acha que está competindo com ele, fazendo sombra para ele. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos permitir que esses sentimentos cresçam dentro de nós. E a inveja, minha gente, é um sentimento natural, brota naturalmente do coração de todos nós. Aquele que fala que não tem inveja está mentindo, porque num determinado momento esse sentimento terrível toma conta de nós. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com a inveja que a gente sente. Então tá bom, eu olho para o Christian, ele toca piano muito bem, eu sempre tive vontade de tocar piano, eu sinto aquela invejazinha dele... Mas olha, aí eu começo a prestar atenção naquilo que eu sei fazer e o Christian não sabe. Porque o invejoso só olha para o que o outro faz e que ele não. O invejoso tem uma dificuldade de perceber-se. Ele tem uma dificuldade de enumerar o que nele é valioso, o que nele é precioso. Para que eu vou ficar querendo o talento do Christian se eu já tenho uma série de talentos que o Christian não tem? É assim que vale a vida. E é nessa participação bonita de cooperação. Eu sempre tive vontade de tocar um instrumento, mas não tive tempo de aprender. Teria até tido facilidade de aprender, mas não aprendi. Mas é bom que eu começo a depender um pouco mais dos meus músicos também. Eu não sei trabalhar com carpintaria. Tudo bem, para isso que tem o carpinteiro. Se você já tem o seu ofício, se você já sabe fazer... Agora, a inveja nasce justamente neste momento. Quando eu começo a prestar atenção no que o outro tem e eu me esqueço do que eu sou capaz. Há tantas pessoas que são brilhantes, né? A vida inteira e que depois, no final de tudo, começam a jogar tudo fora. Os pés pelas mãos, né? É por isso que é interessante. Outro dia eu estava ouvindo É igual jogador de futebol, né? Jogador de futebol tem que sair de cena no auge. Concorda comigo? Porque senão ele vai virar... Ele é maravilhoso jogador, depois ele vai ficando cambeta, né? Vai ficando ruim, e ele começa a fazer um monte de coisa errada no campo, e ele vai ser lembrado pelas coisas erradas que ele fez no campo. Infelizmente é assim. Então, tão bonito como é chegar e fazer a coisa acontecer, também é saber sair de cena. Então agora eu já contribuí muito, vou começar a retirar o time de campo. Está na hora de me recolher. Vou deixar que os outros que estão mais jovens, que estão fazendo, que façam. A palavra daquele que soube sair de cena, ela sempre vai ter autoridade, desde que ela não seja mergulhada num contexto de inveja e de realidades ruins. Que às vezes ficam diabólicas, né? A inveja é capaz de fazer o outro ficar diabólico. Ele não sabe fazer outra coisa senão falar mal dos outros. Ele não sabe fazer outra coisa senão colocar defeito nos outros. E aí se expõe, né? Porque todo mundo sabe.
Está falando mal por quê? Porque tem inveja. Então isso é muito perigoso. Mas, meu filho, nunca podemos acreditar que essa inveja seja capaz de provocar esses desastres, essas desgraças todas. Senão nós vamos estar acreditando em superstição. O que a gente tem que neutralizar da inveja, primeiro momento, é ela dentro de nós, quando ela nasce naturalmente dentro do nosso coração, e a gente fica querendo o que é do outro, e neutralizar também o poder do invejoso sobre nós. O invejoso vai jogar as suas farpas, então você dê um jeito de criar uma imunidade, proteja-se dessas lanças que o invejoso está lançando em você. Você ficou até o fim. E sabe o que isso faz? Isso nos conecta. Então, deixa nos comentários a sua cidade, seu país. Veja os links na descrição. Compartilhe com quem também sabe o valor de uma escuta completa. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!